A conta já foi paga pela senhora milionária. Estas palavras saíram da boca do garçom como uma bomba que explodiu no meio da nossa ceia de Natal. Vi os sorrisos congelarem, os copos pararem no ar, e um silêncio mortal tomou conta daquele restaurante de luxo em Copacabana. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu, que até segundos antes era apenas a avó Margarida, a mãe que não tem onde morar, ou a tia que precisa de ajuda para os remédios. O garçom sorriu gentilmente, enquanto meus 3 filhos e 5 netos tentavam processar a informação. Paulo, meu primogênito, engasgou com o vinho importado que bebericava. Amanda, minha nora, deixou cair o guardanapo de linho. Minha filha Carla apertou tanto a bolsa de grife que seus dedos ficaram brancos. Como assim paga? Perguntou Ricardo, meu filho caçula, aquele que havia me colocado num asilo em Niterói há exatos 2 anos, alegando não ter espaço em sua mansão na Barra da Tijuca. A senhora realizou o pagamento antecipado esta tarde, incluindo uma generosa gorjeta para toda a equipe, explicou o garçom, olhando diretamente para mim com respeito. Agradecemos muito, dona Margarida. Foi uma honra receber a senhora hoje. Sorri discretamente enquanto passava batom vermelho nos meus lábios. Aos 72 anos, eu finalmente tinha aprendido que algumas revelações precisam de cenário, timing e plateia perfeitos. E que Natal não era apenas sobre presentes embrulhados em papel colorido. Percebi a confusão nos rostos da minha família. Aqueles mesmos que tinham dividido minhas economias, vendido minha casa em Botafogo sem minha permissão, e que agora se reuniam comigo apenas por obrigação natalina, achando que eu não tinha mais nada a oferecer além de histórias cansativas e pedidos de ajuda financeira. Margarida, a senhora tem dinheiro para pagar uma ceia dessas? Sussurrou Bruna, minha neta de 24 anos, que nunca tinha tempo para me visitar, mas que postava diariamente no Instagram sobre a importância da família. Tenho dinheiro para muito mais que isso, querida. Respondi calmamente, ajeitando o broche de esmeralda no meu vestido novo. Uma peça que ninguém havia notado até aquele momento. Mas hoje, só quis pagar o jantar. Tomei um gole da água com gás e observei a tempestade de emoções em seus olhares. Confusão, incredulidade e o pior de todos, interesse repentino. Era engraçado como uma simples frase podia transformar uma idosa problemática em uma pessoa subitamente interessante. Acho que temos muito o que conversar, completei, colocando minha bolsa no colo. E esta é apenas a primeira surpresa da noite. Meu nome é Margarida Souza, tenho 72 anos, nasci e cresci em Recife, mas vivi a maior parte da minha vida adulta no Rio de Janeiro. Fui professora de matemática em escola pública por 35 anos. Enviuvei cedo quando Augusto, meu marido, faleceu de infarto aos 50. Criei meus 3 filhos sozinha, com o salário de professora e algumas aulas particulares que dava nos fins de semana. Morávamos em um apartamento simples em Botafogo, herança dos pais de Augusto. Não era luxuoso, mas tinha vista para o Pão de Açúcar e memórias em cada canto. Aquelas paredes testemunharam aniversários, formaturas, brigas adolescentes e reconciliações. Foi ali que ensinei Paulo, Carla e Ricardo a estudar, a respeitar os outros e, principalmente, a valorizar a família acima de qualquer bem material. Minha rotina, antes de tudo mudar, era simples, mas gratificante. Acordava cedo para caminhar na praia de Botafogo. Comprava pão na padaria do seu Antônio, onde todos me conheciam. Às terças, jogava dominó com minhas amigas professoras aposentadas. Nos fins de semana, quando me deixavam, cuidava dos meus netos. Meus dias no asilo São Vicente, em Niterói, eram bem diferentes. Acordava às 6, tomava café às 7, tinha atividade em grupo às 9 horas, almoço ao meio-dia, soneca obrigatória às 14 horas, lanche às 16 e jantar às 18 horas. Às 20 horas, todos já deviam estar em seus quartos. Uma vida cronometrada, em um quarto de paredes brancas que nunca chegou a ser meu. É temporário, mãe. Ricardo disse quando me deixou lá, 2 anos atrás. Até resolvermos a questão da sua casa. A questão era que eles queriam vender meu apartamento. Eu estava com a saúde um pouco fragilizada após uma pneumonia, e eles aproveitaram para me convencer que seria melhor para todos. A senhora precisa de cuidados. O dinheiro vai ajudar com seus remédios. Vamos visitar toda semana. Durante os primeiros meses, recebi visitas esporádicas. Paulo aparecia uma vez por mês, sempre apressado. Carla mandava mensagens pelo WhatsApp, mas raramente vinha pessoalmente. Ricardo, que morava mais perto, prometia visitas que eram constantemente canceladas por emergências no trabalho.
Meus netos apareciam apenas em datas comemorativas, sempre olhando para o relógio. No asilo, fiz algumas amizades. Dona Jurema, que dividia o quarto comigo, contava histórias da época em que foi costureira da alta sociedade carioca. Seu Osvaldo, um ex-contador que adorava fazer palavras cruzadas comigo no jardim. A enfermeira Denise, jovem de Belford Roxo, que sempre arrumava tempo para ouvir minhas histórias quando os filhos não vinham. A senhora não merece isso, dona Margarida, Denise dizia. A senhora tem tanto para dar ainda. Eu sorria e guardava minhas lágrimas para a noite. Não chorava de tristeza, mas de decepção. Decepção por ver o que tinha se tornado importante para meus filhos. O dinheiro da venda do apartamento, que eles dividiram entre si para comprar carros novos, fazer viagens e reformar suas casas. Enquanto isso, eu recebia uma mesada minguada para extras, que nunca eram suficientes. Meu shampoo especial para cabelos brancos era luxo desnecessário. Minhas revistas de palavras cruzadas eram desperdício. Meu desejo de ter um celular melhor para fazer videochamadas com minha irmã em Recife era frescura de quem não tem o que fazer. O que eles não sabiam é que professores de matemática entendem muito bem de números, contas e, principalmente, de probabilidades. E que algumas idosas aparentemente frágeis guardam segredos maiores que suas bolsas de crochê. A primeira grande traição veio 6 meses após eu ter sido levada para o asilo. Era uma quarta-feira chuvosa de junho quando recebi a visita inesperada de Paulo, meu filho mais velho. Ele raramente vinha em dias de semana, sempre alegando que o trânsito de São Cristóvão até Niterói era impossível. Algo no seu sorriso amplo demais me deixou alerta. Ele trouxe chocolates, justamente os que me davam azia, e sentou-se na beira da minha cama com aquela expressão que eu conhecia bem desde sua infância. Era o mesmo olhar de quando quebrou o vaso de cristal da vovó e tentou esconder. Mãe, preciso que a senhora assine uns papéis, disse ele, tirando da pasta alguns documentos com letras miúdas. É só formalidade para finalizar a venda do apartamento. Ajeitei meus óculos. Mas o apartamento já não foi vendido há meses? Vocês disseram que tinham minha procuração para tudo. Paulo passou a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas, um gesto nervoso que herdou do pai. Sim, mas apareceu um problema com o inventário do vovô. O cartório está pedindo sua assinatura reconhecida em firma para liberar uma parte da documentação. Pedi para ler os papéis, mas ele insistiu que era só burocracia, termos técnicos que eu não entenderia, e que o comprador estava pressionando. Havia pressa, sempre havia pressa quando se tratava de mim. Confie em mim, mãe. Sou advogado, lembra? Estou cuidando de tudo para a senhora. Relutante, peguei a caneta que ele oferecia. Antes de assinar, perguntei. E a parte do dinheiro reservada para meus cuidados? Vocês prometeram que uma boa parte ficaria numa conta para minhas necessidades. Paulo desviou o olhar para a janela, observando a chuva que caía lá fora. Claro, está tudo certo. Inclusive, estou vendo um plano de saúde melhor para a senhora. Assinei os documentos, 3 folhas no total. Paulo recolheu-os rapidamente, mal esperando a tinta secar. Deu-me um beijo apressado na testa e disse que precisava correr para não pegar trânsito. Nem se despediu de Dona Jurema, que tricotava silenciosamente em sua cama, testemunhando tudo. Após sua saída, Jurema olhou para mim com aqueles olhos sábios de quem já viu muita gente ir e vir. Margarida, você confia demais nesse rapaz. 2 semanas depois, descobri o que realmente havia assinado. Não era apenas a liberação de uma parte da documentação do apartamento. Era uma autorização para a venda de um terreno em Jacarepaguá que havia herdado dos meus pais. Um terreno que meus filhos nem sabiam que existia, até vasculharem meus documentos após me deixarem no asilo. A descoberta veio por acaso. Denise, a enfermeira, me trouxe um jornal local, e nele havia um pequeno anúncio de uma incorporadora sobre um novo empreendimento residencial, exatamente no endereço do meu terreno. Liguei para o número do anúncio, fingindo interesse em comprar um apartamento. A corretora, muito animada, confirmou que o terreno havia sido recentemente adquirido, mencionando até mesmo o valor, quase R$2 milhões. 2 milhões que nunca chegaram às minhas mãos, nem foram mencionados nas prestações de contas que Ricardo me fazia, mostrando como minha mesada era generosa diante do que haviam conseguido com a venda do apartamento. Naquela noite, chorei silenciosamente no banheiro para que Jurema não me ouvisse. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma raiva que eu nunca havia sentido antes. Uma raiva fria, calculada, que secou rapidamente. No dia seguinte, pedi a Denise que me ajudasse a fazer uma ligação. Não para meus filhos, mas para uma pessoa que eles não conheciam.
Alguém do meu passado que poderia me ajudar a entender exatamente o que estava acontecendo com o meu patrimônio e como eu poderia recuperar o controle sobre o que ainda me restava. Foi o primeiro passo para descobrir que a traição era ainda maior do que eu imaginava. Que não era apenas Paulo, mas todos os meus filhos que haviam decidido que uma idosa de 72 anos já não precisava se preocupar com coisas materiais. O que eles não sabiam é que esta idosa havia ensinado matemática por décadas não apenas para alunos, mas também para filhos de banqueiros, advogados e empresários. E que alguns desses ex-alunos agora ocupavam posições estratégicas em lugares que poderiam ser muito úteis para uma professora que sempre foi gentil, paciente e que guardava todos os cartões de Natal que recebia. O cheiro de giz sempre ficava em minhas mãos, não importava quantas vezes eu as lavasse. Era o perfume da minha vida, misturado com o aroma dos cadernos novos em janeiro e o café forte da sala dos professores. Por 35 anos, acordei às 5 da manhã, peguei 2 ônibus até a Escola Estadual Tiradentes em Copacabana e transformei números em sonhos. Augusto e eu nos conhecemos na faculdade, na UFRJ. Ele estudava engenharia, eu matemática. Nos apaixonamos entre equações e teoremas. Casamos jovens, sem dinheiro, mas com a certeza de que construiríamos algo sólido. Quando ele herdou o apartamento em Botafogo dos pais, choramos de felicidade. Nosso primeiro patrimônio. Paulo nasceu 1 ano depois, em uma noite quente de fevereiro. Lembro-me de segurá-lo nos braços e calcular mentalmente quantos sacrifícios seriam necessários para dar a ele uma educação de qualidade. 2 anos depois, veio Carla, tão pequena e determinada desde o berço, e 5 anos mais tarde, Ricardo, nosso caçula surpresa, que chegou quando já achávamos que nossa família estava completa. Augusto trabalhava em uma construtora, ganhava razoavelmente bem, mas o suficiente apenas para o básico com 3 crianças. Foi quando comecei a dar aulas particulares nos fins de semana. Sentada à mesa da cozinha, entre uma troca de fralda e outra, eu ensinava filhos de famílias ricas da Zona Sul a desvendar os mistérios dos polinômios e das matrizes. Professora Margarida é a melhor de todas, diziam meus alunos particulares. Ela faz a gente entender sem perceber que está estudando. Entre esses alunos estava Carlos Eduardo, filho do dono do Banco Meridional, que hoje é seu presidente. Também ensinei Beatriz, atualmente desembargadora no Tribunal de Justiça, e Rafael, que se tornou um dos maiores tributaristas do país. Alunos que cresceram e nunca esqueceram a professora que, além de matemática, ensinava sobre perseverança. Quando Augusto sofreu o infarto, Paulo estava no 2º ano de Direito, Carla começando administração e Ricardo ainda no ensino médio. Lembro-me do desespero daquela noite, do telefonema do hospital, da corrida de táxi debaixo de temporal. Lembro-me de segurar a mão dele no CTI e prometer que cuidaria de tudo. Foi a última vez que conversamos. Os meses seguintes foram de números ainda mais rígidos. Calcular quanto sobrava da pensão, quanto custava a faculdade de Ricardo, quanto precisávamos economizar para manter nossa vida. Vendi o carro, cancelei a TV a cabo, passei a costurar minhas próprias roupas. Dei mais aulas particulares, aceitei trabalho extra corrigindo provas de outras escolas. Nunca reclamei. Chorava sozinha no banho para não preocupar meus filhos. Guardava as contas pagas em uma pasta verde, orgulhosa de conseguir manter nossa família unida e com dignidade. Quando Paulo se formou advogado, fiz questão de organizar uma pequena festa no apartamento. Economizei por meses para aquela celebração. "Mãe, não precisava", ele disse, mas seus olhos brilhavam ao ver os salgadinhos, o bolo e os colegas reunidos. "Claro que precisava", respondi. Seu pai estaria tão orgulhoso. Repetimos a comemoração quando Carla se formou, e depois quando Ricardo conseguiu seu diploma em engenharia civil. Cada formatura era uma vitória pessoal para mim também. Prova de que, mesmo sem Augusto, havíamos conseguido. Nos anos seguintes, vi meus filhos casarem, terem seus próprios filhos. O apartamento em Botafogo se encheu de choro de bebê novamente, de presentes de Natal empilhados debaixo da árvore que eu montava religiosamente todo dezembro. As paredes que antes testemunharam nossas dificuldades agora viam a família crescer e prosperar. Quando me aposentei, aos 65 anos, Paulo insistiu para que eu vendesse o apartamento. "Mãe, é muito grande para a senhora sozinha. Muito trabalho, muita escada." Recusei. Aquele lugar era mais que concreto e tijolo. Era a materialização da minha luta, das noites em claro corrigindo provas, das manhãs correndo para não perder o ônibus. Era onde guardava as cartas de Augusto, os desenhos dos meus netos, as fotografias que contavam nossa história. Aqui eu fico até o fim,
respondi. Este lugar tem minha alma. Eles pareceram entender, ou fingiram entender. Continuei minha vida tranquila, dando aulas particulares ocasionais, mais por prazer que por necessidade. A pensão de Augusto, somada à minha aposentadoria como professora, me permitia viver sem luxos, mas com dignidade. O que meus filhos não sabiam é que entre uma aula e outra, entre um sacrifício e outro, eu havia aprendido sobre investimentos com os pais dos meus alunos, que o dinheiro que eu economizava não ficava embaixo do colchão, que as gorjetas que recebia nas festas de fim de ano dos pais agradecidos eram cuidadosamente investidas, que a professora de matemática sabia muito bem fazer suas próprias contas, e principalmente que o terreno em Jacarepaguá, herança dos meus pais que nunca mencionei para não criar expectativas, havia valorizado exponencialmente com os anos. Um segredo que guardei não por desconfiança, mas por prudência. Uma reserva para minha velhice que agora eles haviam descoberto e tomado para si. Antes da pneumonia, antes do asilo, eu já sabia que deveria proteger o que era meu. Só não imaginava que precisaria me proteger dos meus próprios filhos. Foi na festa de 15 anos da minha neta Júlia, filha de Carla, que a humilhação chegou ao seu ápice. Depois de insistir muito, consegui uma licença especial do asilo para comparecer. Ricardo veio me buscar, reclamando do trânsito e de como estava ocupado. No carro, ele me entregou uma caixa. Mãe, é um vestido para a festa. O que a senhora tem não é adequado. Abri a caixa e encontrei um vestido cinza, simples e sem graça. Parecia mais um uniforme de trabalho do que uma roupa de festa. Engoli o nó na garganta e agradeci com um sorriso forçado. Eu tinha comprado, com a ajuda de Denise, um vestido azul turquesa que combinava com meus olhos. Tinha economizado 2 meses da minha mesada para isso. Não precisava se incomodar, filho. Eu já tinha um vestido. Ricardo nem olhou para mim, concentrado no trânsito. A Verônica escolheu este. Ela entende dessas coisas, mãe. A senhora sabe como são essas festas hoje em dia. Tudo combinando com a decoração. Verônica, minha nora, decoradora de interiores que nunca escondia sua impaciência comigo. Entendi a mensagem. Eu era um elemento decorativo que não podia destoar. A festa aconteceu em um buffet luxuoso na Barra da Tijuca. Havia uma enorme pista de dança, cascata de chocolate, bartenders fazendo drinks elaborados. Calculei mentalmente o custo daquilo tudo. Facilmente passava dos 100 mil reais. Uma parte do dinheiro do meu apartamento, com certeza. Fui colocada em uma mesa no fundo, com tios distantes e alguns idosos que pareciam tão deslocados quanto eu. Longe da mesa principal, onde minha filha Carla brilhava ao lado do marido empresário e da aniversariante. De onde eu estava, podia ver tudo, mas ninguém precisava me ver. Durante a festa, tentei me aproximar de Júlia para entregar meu presente. Um colar de pérolas que havia sido da minha mãe, embrulhado em papel de presente que Denise me ajudou a escolher. Mas sempre havia alguém interceptando, dizendo que Júlia estava ocupada com fotos, danças, cumprimentos. Quando finalmente consegui um momento, Carla apareceu ao lado da filha. Mãe, não é hora de conversar. A Júlia tem uma programação a seguir. Só quero entregar o presente, filha. É rápido. Júlia olhou para a mãe como pedindo permissão. Carla suspirou e assentiu. Entreguei o pequeno pacote à minha neta. Era da sua bisavó, querida. Achei que você gostaria de ter algo com história. Júlia abriu o pacote sem muito entusiasmo. Olhou para o colar antigo e forçou um sorriso. Obrigada, vovó. É diferente. Carla interveio rapidamente. Mãe, a Júlia ganhou joias da Tiffany do pai dela. Este colar é muito antiquado, mas foi um pensamento gentil. Naquele momento, senti como se tivessem jogado água gelada em meu rosto. O colar que minha mãe usou em seu casamento, que depois foi meu no dia em que casei com Augusto, que representava 3 gerações de mulheres da minha família, era antiquado, dispensável, como eu. Mas o pior ainda estava por vir. Na hora dos discursos, Paulo, sempre o orador da família, pegou o microfone. Falou sobre como Júlia era especial, como a família era unida, como eles valorizavam os laços afetivos acima de tudo. Mencionou todos, os avós paternos, os tios, os primos, todos, exceto eu. Foi como se eu não existisse. Como se a avó que ficou acordada noites seguidas quando Júlia teve catapora aos 6 anos, que ensinou a ela as primeiras operações matemáticas, que fazia bolo de chocolate cada vez que ela vinha visitar, fosse apenas um fantasma na festa. Depois dos discursos, durante a valsa, vi meus 3 filhos reunidos em um canto, conversando e olhando em minha direção.
Ricardo veio até mim momentos depois. Mãe, está ficando tarde. Vou levar a senhora de volta ao asilo agora. Mas a festa mal começou, filho. Nem cortaram o bolo ainda. Ele consultou o relógio impaciente. O asilo tem horário, a senhora sabe. E eu tenho compromisso mais tarde. Entendi que era uma decisão tomada. Que eu estava sendo removida da festa antes que se tornasse um incômodo maior. Peguei minha bolsa e me despedi rapidamente das pessoas na mesa, que mal sabiam meu nome. Tentei me despedir de Júlia, mas ela estava cercada de amigos adolescentes tirando selfies. Carla acenou de longe. Paulo fingiu não ver minha partida. No carro, Ricardo ligou o rádio para evitar conversa. Quando chegamos ao asilo, ele mal desligou o motor. Mãe, esqueci de avisar. Mês que vem vamos ter que reduzir um pouco sua mesada. Estamos com algumas despesas extras, sabe como é? Assenti silenciosamente. Despesas extras como a festa de R$100.000 que acabara de acontecer. E outra coisa, ele continuou. A Verônica e eu estamos pensando em viajar para a Europa nas férias. 3 semanas. Então não vamos poder visitar. Tudo bem, filho. Divirta-se. Saí do carro sem esperar que ele abrisse a porta para mim. No caminho até a entrada do asilo, as lágrimas que segurei a noite toda começaram a escorrer. Não pelo colar rejeitado, nem pela festa da qual fui expulsa, mas pela constatação final de que, para meus filhos, eu já não existia como pessoa. Era apenas um problema logístico, uma obrigação financeira, um nome na lista de telefonemas obrigatórios em aniversários. Quando entrei no quarto, Dona Jurema estava acordada, me esperando. Como foi a festa, Margarida? Foi exatamente como eu esperava, respondi, sentando-me na cama ainda com o vestido cinza que não havia escolhido. Exatamente como eu esperava. Naquela noite, enquanto tentava dormir, tomei uma decisão. A matemática era simples. Se para eles eu já estava morta em vida, então era hora de começar a viver de novo. Por mim mesma. Uma equação onde eu era a única variável que importava. Na manhã seguinte à festa de Júlia, acordei diferente. Era como se algo dentro de mim tivesse se quebrado e, ao mesmo tempo, algo novo tivesse nascido. Observei o quarto do asilo enquanto a luz do sol entrava pela janela. As paredes descascadas, o armário com minhas poucas roupas, a mesinha de cabeceira com o porta-retratos de uma família que não existia mais. Pelo menos não como eu imaginava. Dona Jurema ainda dormia. Levantei-me sem fazer barulho, peguei minha nécessaire e fui ao banheiro coletivo do corredor. Olhei-me no espelho desgastado, cabelos brancos desarrumados, olhos ainda vermelhos da noite mal dormida, rugas que contavam histórias de alegrias e decepções, mas principalmente vi algo que não enxergava há muito tempo: determinação. Chega, sussurrei para meu reflexo. Chega de ser vítima. Voltei ao quarto e peguei o telefone celular antigo que meus filhos me deram quando me deixaram no asilo. Para emergências, disseram. A bateria estava quase acabando, como sempre. Disquei o número que havia memorizado semanas atrás, quando comecei a suspeitar que precisaria de ajuda. Alô, Eduardo. É Margarida, sua antiga professora de matemática. Carlos Eduardo Mendes, presidente do Banco Meridional, atendeu com a mesma voz gentil de quando era meu aluno, e não conseguia entender funções exponenciais. Professora Margarida, que alegria ouvir sua voz. Como está? Precisando da sua ajuda, Eduardo. Lembra que você sempre disse que me devia uma após passar no vestibular? Marcamos um café para o dia seguinte. Disse que precisaria de um táxi, pois estava em Niterói. Ele insistiu em mandar seu motorista particular. Quando desliguei, Dona Jurema já estava acordada, olhando-me com curiosidade. Margarida, o que você está aprontando? Sorri pela primeira vez em dias. Estou reaprendendo a calcular, Jurema. Estou reaprendendo a calcular. No dia seguinte, vesti o melhor que tinha. Uma saia azul marinho e uma blusa branca. Roupas que guardava para visitas que raramente aconteciam. Penteei meu cabelo com cuidado e passei um batom claro que havia economizado da minha mesada. Quando o motorista chegou, perguntei se podíamos fazer uma parada antes. Ele concordou gentilmente. Fomos até o banco onde eu tinha uma pequena poupança. Economias da minha aposentadoria que consegui esconder dos meus filhos. Não era muito, mas era o suficiente para o que eu planejava. O café com Eduardo foi em um lugar discreto em Ipanema. Ele me recebeu com um abraço afetuoso, como se eu ainda fosse importante. Como se eu ainda importasse. Professora, o que posso fazer pela senhora? Sabe que tenho uma dívida de gratidão eterna. Sem sua ajuda, nunca teria entrado em economia na PUC. Durante as próximas 2 horas, contei tudo a ele. Sobre o asilo, sobre o apartamento vendido,
Sobre o terreno em Jacarepaguá que meus filhos tomaram de mim através de documentos que assinei sem entender. Contei sobre a mesada insuficiente, sobre as visitas que raramente aconteciam, sobre a festa de onde fui praticamente expulsa. Eduardo ouviu tudo com atenção, fazendo anotações ocasionais em seu caderno de capa de couro. Professora, o que a senhora fez pelos seus filhos? Poucos fariam. E o que eles estão fazendo com a senhora? Bem, também não é incomum, infelizmente. Mas a senhora veio à pessoa certa. Agora é hora de ensinar uma lição diferente. Nos dias seguintes, uma transformação silenciosa começou a acontecer. Eduardo acionou seu advogado pessoal, um especialista em direito de família e sucessões. Descobrimos que a venda do terreno em Jacarepaguá havia sido feita com documentos que continham indícios de fraude. Minha assinatura parecia autêntica, mas o conteúdo do que eu supostamente assinei havia sido alterado. Enquanto isso, no asilo, comecei a mudar minha rotina. Em vez de ficar no quarto lamentando, passei a frequentar todas as atividades. Aulas de artesanato, sessões de fisioterapia, encontros de leitura. Fiz amizade com outros residentes que, como eu, tinham histórias de abandono para contar. "O que aconteceu com você, Margarida?" perguntou seu Osvaldo durante uma partida de dominó. "Está diferente." Acordei, Osvaldo. Simplesmente acordei. Denise, a enfermeira, notou minha transformação e se tornou minha cúmplice. Foi ela quem me ajudou a guardar documentos, a fazer ligações quando meu celular não tinha crédito, a manter tudo em segredo. "A senhora merece respeito, dona Margarida", dizia ela enquanto me ajudava a organizar papéis em uma pasta escondida sob meu colchão. Meus filhos continuaram sua rotina de ausência. Paulo ligava ocasionalmente, sempre apressado. Carla enviava mensagens genéricas pelo WhatsApp. Ricardo aparecia uma vez por mês, ficava 15 minutos e saía com a desculpa de trânsito. Nenhum deles notou que eu estava diferente, que sorria mais, que já não implorava por atenção. Em uma dessas visitas relâmpago, Ricardo mencionou que estava pensando em otimizar minha situação. "Mãe, encontramos um asilo em Petrópolis que custa menos. O quarto é compartilhado com mais 2 senhoras, mas a senhora se acostuma." Sorri serenamente. "Claro, filho, se você acha melhor." Ele pareceu surpreso com minha docilidade. Estava acostumado com protestos, lágrimas, pedidos para voltar para casa. Não com esta nova Margarida que concordava sem resistência. "Ótimo, então. Vou acertar os detalhes e te aviso." Após sua partida, liguei para Eduardo. "Eles estão planejando me mudar para um lugar mais barato. Precisamos acelerar nosso plano." Nas semanas seguintes, enquanto meus filhos acreditavam que eu estava resignada à minha nova transferência, uma equipe de advogados trabalhava incansavelmente nos bastidores. Eduardo não apenas me ajudou legalmente, mas também me apresentou a um gerente de investimentos que analisou minhas pequenas economias e me deu conselhos valiosos. "A senhora tem mais do que imagina", disse o gerente após analisar meus extratos. "E com a possível reversão da venda fraudulenta do terreno, terá muito mais." Foi nesse período que comecei a entender o verdadeiro valor do que possuía e do que havia perdido. Não era apenas o dinheiro, os imóveis ou os bens materiais. Era minha autonomia, minha dignidade, meu lugar no mundo. Em uma tarde de quinta-feira, recebi um telefonema de um número desconhecido. Era a secretária de Beatriz Mendonça, agora desembargadora do Tribunal de Justiça, outra ex-aluna que Eduardo havia contactado em meu favor. "Dona Margarida, a doutora. Beatriz gostaria de encontrá-la amanhã para um chá em sua casa. É possível? Diga a ela que será um prazer." Quando desliguei, Jurema, que já era minha confidente, sorriu. "A revolução silenciosa continua?" "Continua, minha amiga. E logo não será mais tão silenciosa assim." Na manhã seguinte, ao invés de vestir o que tinha de melhor no armário do asilo, abri uma sacola que Denise havia escondido para mim. Dentro estava um vestido novo, comprado com parte das minhas economias, um par de sapatos confortáveis mas elegantes e um estojo de maquiagem básico. Me arrumei com cuidado. Não para impressionar, mas para me reconhecer novamente. Para olhar no espelho e ver não a velhinha do asilo, mas Margarida Souza, professora respeitada, mãe dedicada, mulher que tinha valor próprio. Quando o motorista enviado por Beatriz chegou, saí de cabeça erguida. No carro, a caminho do apartamento da desembargadora em Laranjeiras, olhei pela janela o Rio de Janeiro que tanto amava. A cidade que testemunhou minha vida inteira, meus sacrifícios, minhas alegrias. A cidade que agora seria palco do meu renascimento. "Para onde vamos, senhora?" perguntou o motorista gentilmente. Sorri,
olhando o mar de Botafogo que tanto sentia falta. Para frente, meu querido. Estamos indo para frente. A casa de Beatriz Mendonça, em Laranjeiras, era um apartamento amplo e elegante em um prédio antigo, daqueles com pé direito alto e sacadas de ferro trabalhado. Fui recebida no hall por sua secretária, que me conduziu até uma sala de estar, decorada com peças de arte brasileira e estantes repletas de livros jurídicos. Professora Margarida. Beatriz levantou-se para me abraçar. Aos 50 anos, ela mantinha o mesmo olhar perspicaz de quando era adolescente, tentando entender equações na minha mesa de cozinha. Que honra recebê-la em minha casa. A honra é minha, Beatriz. Ou devo dizer, Excelência. Ela sorriu. Para a senhora, sempre Beatriz, a aluna que chorava com matrizes. Sentamos para um chá enquanto ela me explicava o que havia descoberto junto com sua equipe. Sobre o balcão de mármore, espalhou uma série de documentos. Professora, o que seus filhos fizeram foi além de uma desavença familiar. Houve fraude documental, abuso de confiança e possivelmente crime contra idoso. O terreno de Jacarepaguá foi vendido por um valor muito abaixo do mercado. E há indícios de que o comprador tem relação com o escritório onde seu filho Paulo trabalha. Tomei um gole do chá de jasmim, deixando as informações assentarem. Não senti raiva ou surpresa. Aquela fase já havia passado. O que senti foi uma certeza fria de que estava no caminho certo. E o que podemos fazer, Beatriz? Ela apontou para uma pasta verde separada das demais. Esta é a parte que a senhora vai gostar. Eduardo me contou sobre suas economias secretas, suas aplicações discretas ao longo dos anos. Somando isso com o que conseguimos rastrear das vendas fraudulentas, temos um quadro interessante. Abriu a pasta e me mostrou um extrato bancário. O número no final da folha fez meus olhos se arregalarem. Isso é... meu? Beatriz sorriu. Todo seu. Suas economias renderam bem mais do que a senhora imaginava. E temos como provar que o dinheiro das vendas dos imóveis deveria estar sob seu controle. Mais de 4 milhões de reais. O número dançou diante dos meus olhos. Dinheiro que eu nunca soube que tinha, pois minhas pequenas aplicações, feitas com orientação dos pais dos meus alunos ao longo de décadas, haviam multiplicado silenciosamente, enquanto eu vivia com a mesada que meus filhos me davam. Mas tem algo mais, continuou Beatriz, tirando outro documento da pasta. Algo que descobrimos por acaso ao investigar o histórico de propriedades em seu nome. Era uma escritura antiga, datada de 1978. Reconhecia a assinatura de Augusto no final da página. Este é um terreno em Angra dos Reis, professora. Seu marido comprou como investimento 1 ano antes de falecer. Pelo que parece, ele nunca chegou a contar para a senhora. Talvez planejasse como uma surpresa para o futuro. Um nó se formou em minha garganta. Augusto sempre dizia que um dia me levaria para ver o mar de perto, em um lugar só nosso. Pensei que fosse apenas um sonho distante. E o que aconteceu com esse terreno? Acontece que ele nunca foi incluído no inventário oficial. Ficou esquecido, guardado em um cartório de Angra. E nos últimos 40 anos, aquela área se transformou. O que era um pedaço de terra isolado agora fica próximo a condomínios de luxo. Beatriz tirou mais um documento da pasta, este mais recente. Era uma avaliação imobiliária. O valor atual é de aproximadamente 18 milhões de reais. A xícara de chá tremeu levemente em minhas mãos. 18 milhões. Uma fortuna que estava lá, esperando por mim, enquanto meus filhos me confinavam em um asilo de terceira categoria, com uma mesada que mal cobria meus remédios. Seus filhos não sabem disso, professora. Ninguém sabe, exceto nós agora. Naquela tarde, entre documentos e estratégias legais, um plano começou a se formar. Não seria uma vingança mesquinha, mas uma reafirmação da minha existência, da minha dignidade, do meu valor. Na semana seguinte, fui retirada discretamente do asilo. Denise me ajudou a arrumar minhas poucas pertences, incluindo a pasta secreta que guardávamos sob o colchão. Me despedi de Jurema e Osvaldo com a promessa de que nos veríamos novamente, em circunstâncias melhores. Para onde você vai, Margarida? Perguntou Jurema, segurando minhas mãos enrugadas entre as suas. Para minha vida, Jurema. Vou retomar minha vida. Eduardo havia organizado tudo. Fui levada para um apartamento mobiliado em Ipanema, alugado em nome de uma empresa administradora de bens. Um lugar temporário, discreto, onde eu poderia me reorganizar enquanto os processos legais seguiam seu curso. No apartamento, encontrei um guarda-roupa novo, completo, com roupas da minha medida e do meu gosto. Nada extravagante, mas tudo de qualidade.
Na mesa da sala de jantar, uma pasta continha novos documentos. Um celular moderno, cartões de crédito e débito em meu nome, vinculados a uma conta recém-aberta com parte das minhas economias recuperadas. Pela primeira vez em anos, me senti livre. Livre para decidir o que comer, quando dormir, que roupa vestir. Livre para fazer minhas próprias escolhas. Olhei pela janela do apartamento, que dava vista para o mar de Ipanema, e chorei. Não de tristeza ou raiva, mas de alívio. De gratidão pela segunda chance. Meus filhos continuavam tentando ligar para o asilo, procurando por mim. A administração, orientada por Beatriz, apenas informava que eu havia saído com familiares, sem entrar em detalhes. Era tecnicamente verdade. Ex-alunos eram como família para mim agora. Enquanto isso, as ações judiciais corriam em segredo de justiça. A anulação da venda fraudulenta do terreno em Jacarepaguá. O reconhecimento da propriedade em Angra dos Reis. A investigação sobre possível crime contra idoso. Em uma tarde de setembro, sentada na varanda do apartamento, recebi uma ligação de Rafael, o tributarista, outro ex-aluno que agora fazia parte da minha rede de apoio. Professora Margarida, está tudo pronto para o próximo passo. A senhora está preparada? Mais do que nunca, Rafael. Então vamos marcar a ceia de Natal. Será o momento perfeito para reapresentar a verdadeira Margarida Souza ao mundo. Desliguei o telefone e observei uma família na praia lá embaixo. Um casal de meia-idade brincando com o que parecia ser seu neto pequeno. Pensei nos meus próprios netos, nas oportunidades perdidas, no amor que poderia ter existido se não fosse pela ganância. Mas não era tarde. Nunca é tarde para recomeçar, para ensinar uma última e importante lição. Os 3 meses seguintes foram de intensa preparação, não apenas legal, mas também pessoal. Eu estava me reconstruindo, como pessoa e como figura de autoridade na minha própria história. Comecei com pequenas mudanças. Uma visita ao salão de beleza para um corte de cabelo que me fazia sentir mais confiante. Sessões com uma nutricionista indicada por Eduardo, que me ajudou a recuperar o peso perdido nos anos de asilo. Consultas médicas adequadas, com exames completos e acompanhamento que nunca tive no São Vicente. A senhora está 10 anos mais jovem, dona Margarida, comentou Denise, que agora trabalhava como minha assistente pessoal. Tinha pedido demissão do asilo para me acompanhar nesta nova fase. Sorri para ela enquanto experimentava um conjunto de calça e blazer azul marinho para uma reunião com advogados. Não é juventude, Denise. É dignidade recuperada. As reuniões com a equipe jurídica se tornaram frequentes. Em uma sala de conferências no escritório de Rafael, acompanhei o desenvolvimento das ações. A anulação da venda do terreno em Jacarepaguá já estava praticamente garantida, com evidências contundentes de fraude. O reconhecimento da propriedade em Angra dos Reis estava em fase final, com a escritura atualizada pronta para ser registrada em meu nome. Seus filhos foram notificados sobre os processos? Perguntei a Beatriz durante um dos encontros. Ainda não, professora. Conforme combinamos, eles serão informados apenas depois do Natal. Por enquanto, estamos mantendo tudo em sigilo. O plano era preciso, calculado, como uma equação bem estruturada. Nada de escândalos desnecessários ou exposições públicas. Apenas a retomada silenciosa e definitiva do que era meu por direito. Em outubro, visitei pela primeira vez o terreno em Angra dos Reis que Augusto havia comprado para nós. Era uma encosta suave com vista para o mar, cercada por vegetação nativa. De pé naquela terra, senti como se meu marido estivesse ao meu lado novamente, cumprindo a promessa que fez tantos anos atrás. Obrigada, meu amor. Sussurrei para o vento que balançava as folhas ao redor. Ali mesmo, tomei uma decisão. Parte daquele terreno seria transformada em uma casa de repouso modelo, para idosos de baixa renda. Um lugar onde pessoas como Jurema e Osvaldo pudessem viver com dignidade seus últimos anos. O restante seria preservado como área verde, em memória de Augusto. Comuniquei minha decisão a Eduardo e Beatriz na volta ao Rio. Eles trocaram olhares surpresos. A senhora não quer vender? São 18 milhões, professora, argumentou Eduardo. Não preciso de tanto dinheiro, Eduardo. Preciso de propósito, e esse será meu legado. Em novembro, começaram os preparativos para o grande momento, a ceia de Natal. Rafael sugeriu um dos melhores restaurantes de Copacabana, conhecido pela discrição e excelência. Fiz questão de reservar pessoalmente, escolhendo o cardápio completo, incluindo os vinhos mais refinados. Quero tudo perfeito, expliquei ao maître. Será uma noite inesquecível para minha família. Enquanto isso,
Meus filhos continuavam sua busca por mim, cada vez mais desesperados. Não por preocupação com meu bem-estar, mas pelo medo do que meu desaparecimento poderia significar legalmente. Soube por informantes que Paulo havia contratado até um detetive particular, sem sucesso. Em meados de dezembro, chegou a hora de lançar o anzol. Pedi a Denise que ligasse para Ricardo de um número desconhecido. Boa tarde, estou ligando da secretaria da doutora Marta Campos, advogada. Ela precisa falar urgentemente com o senhor e seus irmãos sobre sua mãe, Margarida Souza. O encontro foi marcado para 2 dias depois, em um escritório alugado especialmente para a ocasião. Observei através de um vidro espelhado quando meus 3 filhos entraram na sala de reuniões, tensos e desconfiados. Paulo, sempre o advogado controlado, parecia especialmente nervoso. Carla não parava de verificar o celular. Ricardo olhava constantemente para o relógio. Uma advogada colaboradora de Beatriz, que se apresentou como doutora Marta, os recebeu com formalidade. Senhores, agradeço a presença. Estou aqui representando sua mãe, Margarida Souza. Onde está nossa mãe? Interrompeu Paulo imediatamente. Ela desapareceu do asilo há meses, sem autorização. A advogada manteve o semblante sério. Sua mãe está muito bem, senhor Paulo. Na verdade, melhor do que esteve nos últimos anos. E quanto à autorização, a senhora Margarida não precisava de permissão para sair de uma instituição onde estava contra sua vontade. Isso é absurdo, exclamou Carla. Nossa mãe precisa de cuidados. Tem problemas de saúde. Curioso, respondeu a advogada, abrindo uma pasta. Porque, segundo estes laudos médicos recentes, sua mãe goza de excelente saúde para sua idade, sem qualquer impedimento cognitivo ou físico que justificasse uma internação asilar. Os 3 se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. O que vocês querem? Perguntou Ricardo finalmente. Sua mãe deseja reunir a família para uma ceia de Natal, dia 24 de dezembro, às 20 horas, no restaurante Leblanc em Copacabana. Ela pede a presença de todos, incluindo cônjuges e filhos. Isso é algum tipo de armadilha? Questionou Paulo, o advogado sempre desconfiado. A doutora Marta sorriu levemente. Senhor Paulo, sua mãe simplesmente deseja passar o Natal com a família. Não há armadilhas, apenas uma celebração. Ela apenas pediu que eu informasse que seria imprudente recusar este convite. Depois que saíram, entrei na sala de reuniões. A advogada me olhou com admiração. A senhora tem certeza de que quer fazer isso dessa forma? Poderíamos resolver tudo judicialmente, sem confrontos pessoais. Ajeitei o broche de esmeralda que havia comprado para mim mesma, um símbolo do meu renascimento. Tenho certeza. Algumas lições precisam ser ensinadas pessoalmente. Na semana anterior ao Natal, finalizei os últimos detalhes. Escolhi cuidadosamente o vestido que usaria. Um modelo elegante em tom de vinho, nada extravagante, mas de excelente qualidade e corte impecável. Comprei o broche de esmeraldas que tanto queria, não como ostentação, mas como um presente para mim mesma, após décadas dedicadas aos outros. Visitei meu novo apartamento, comprado com parte das minhas economias recuperadas. Um lugar menor que o antigo em Botafogo, mas localizado em Laranjeiras, com vista para o Flamengo e próximo de tudo que eu gostava. Um lar onde eu poderia recomeçar, sem as memórias dolorosas dos últimos anos. Na véspera do grande dia, liguei para Eduardo, Beatriz e Rafael, meus anjos da guarda nesta jornada. Está tudo pronto? Perguntei. Tudo conforme planejado, professora, respondeu Eduardo. A senhora tem certeza de que quer fazer isso sozinha? Poderíamos estar presentes. Agradeço, meu querido. Mas esta é uma lição que preciso dar pessoalmente. Naquela noite, sentada na varanda do meu novo apartamento, olhando as luzes da cidade, pensei em tudo o que havia acontecido. Nos anos de dedicação, no amor não correspondido, nas traições, na solidão do asilo. Mas também pensei na força que descobri em mim mesma, no apoio inesperado, nas segundas chances. Não sentia ódio pelos meus filhos. Apenas uma determinação serena de mostrar a eles e a mim mesma que eu ainda existia, que eu tinha valor, que eu merecia respeito. Amanhã, sussurrei para a noite. Amanhã começa o último capítulo. O restaurante Leblanc brilhava com a decoração natalina quando cheguei, pontualmente às 19h30. Quis estar antes para observar a chegada de cada um. O maître me conduziu à mesa reservada, a melhor do restaurante, com vista privilegiada para o mar de Copacabana. Está tudo conforme solicitado, dona Margarida, ele informou, mostrando o menu especial que eu havia escolhido.
os vinhos já em temperatura ideal, as taças de cristal reluzindo sob a iluminação suave. Perfeito, respondi, ajeitando discretamente o broche de esmeraldas no vestido vinho. Apenas um favor. Quando eu fizer um sinal, traga a conta já paga. É uma surpresa para minha família. Às 20h15, Paulo chegou com a esposa Amanda. Ele, tenso em um terno escuro. Ela, desconfortável em um vestido preto básico. Pararam na entrada, examinando o ambiente como se procurassem uma armadilha. O maître os conduziu até minha mesa. A expressão de Paulo ao me ver foi impagável, uma mistura de choque, alívio e desconfiança. Mãe, é realmente a senhora? Me levantei com elegância, mantendo a postura ereta que meu fisioterapeuta havia me ajudado a recuperar. Boa noite, Paulo. Amanda. Por favor, sentem-se. Estamos esperando os outros. Minutos depois, chegou Carla com o marido Fernando e a filha Júlia, agora com quase 16 anos. Minha neta quase não me reconheceu. A avó bem vestida e confiante diante dela era muito diferente da idosa apagada da festa de 15 anos. Por último, Ricardo e Verônica entraram, sem os filhos pequenos. Ele parecia especialmente nervoso, passando constantemente a mão pelo cabelo. O mesmo gesto que fazia quando criança ao ser pego em alguma travessura. Com todos sentados, um silêncio constrangedor se instalou. Sorri serenamente. Que bom ver a família reunida novamente. Faz tanto tempo. Mãe, onde a senhora esteve? Procuramos por toda parte, disparou Carla, sem nem mesmo me cumprimentar adequadamente. Estive cuidando da minha vida, filha. Algo que vocês achavam que eu não era mais capaz de fazer. Paulo, sempre o porta-voz da família, assumiu o controle. Mamãe, estávamos preocupadíssimos. A senhora saiu do asilo sem avisar ninguém. Desapareceu por meses. Isso não se faz. Tomei um gole de água tranquilamente antes de responder. Interessante sua preocupação, Paulo. Especialmente considerando que nos 2 anos em que estive no asilo São Vicente, você me visitou exatamente 7 vezes. Todas com duração média de 20 minutos. Ele empalideceu. Ricardo interveio rapidamente. Mãe, não é justo. Todos temos vidas ocupadas, trabalho, filhos. Sim, vidas ocupadas. Concordei suavemente. Tão ocupadas que não tiveram tempo de me consultar antes de vender meu apartamento em Botafogo. Ou de me informar sobre o terreno em Jacarepaguá que vocês venderam, usando documentos com minha assinatura modificada. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Amanda e Verônica trocaram olhares alarmados. Fernando, marido de Carla, parecia genuinamente confuso. Do que a senhora está falando? Perguntou ele, virando-se para a esposa. Que terreno é esse, Carla? Não é nada, amor. Minha mãe está confusa. Respondeu Carla rapidamente, um rubor subindo pelo seu pescoço. Não, querida. Não estou nada confusa. Respondi calmamente, abrindo minha bolsa e retirando uma pasta fina. Aqui estão cópias dos documentos fraudulentos usados para vender um terreno que valia quase 2 milhões de reais. Um terreno que eu herdei dos meus pais e que vocês descobriram ao vasculhar meus papéis quando me levaram para o asilo. O garçom chegou nesse momento com a entrada. Vieiras grelhadas com molho de maracujá. Aguardei que ele servisse todos e se retirasse antes de continuar. Experimentem, por favor. A comida aqui é deliciosa. Ninguém tocou nos pratos. Paulo, agora visivelmente perturbado, inclinou-se para a frente. Mãe, a senhora não entende de negócios imobiliários. Fizemos o que era melhor para proteger seu patrimônio. Ah, sim. Proteger meu patrimônio dividindo o dinheiro entre vocês, enquanto me davam uma mesada que mal cobria meus remédios. Muito protetor da parte de vocês. Ricardo tentou uma abordagem mais emocional. Mãe, nós só queríamos o melhor para a senhora. O asilo tinha profissionais qualificados, atividades. O asilo São Vicente tem um caso de negligência sendo investigado pelo Ministério Público, Ricardo. As atividades se resumiam à televisão ligada o dia todo em programas de auditório. E os profissionais qualificados, muitas vezes, eram apenas um enfermeiro para cada 20 idosos. Júlia, minha neta, parecia genuinamente perturbada. Vovó, eu não sabia. Mamãe sempre dizia que a senhora estava bem, feliz. Olhei para minha neta com ternura. Ela, ao menos, era inocente nesta história. Não se preocupe, querida. Agora estou bem, verdadeiramente bem. O jantar prosseguiu em clima tenso. Entre um prato e outro, fui revelando calmamente tudo o que descobri nos últimos meses. Sobre o apartamento vendido abaixo do valor de mercado. Sobre o dinheiro que deveria estar em uma conta para meus cuidados, mas que foi distribuído entre eles.
sobre o plano de me transferir para um asilo ainda mais barato em Petrópolis. Vocês planejavam me avisar sobre essa mudança? Ou simplesmente me levariam um dia, como fizeram da primeira vez? Perguntei enquanto o garçom servia o prato principal. Um filé ao molho de vinho com legumes glaciados. Mãe, a senhora está distorcendo tudo, protestou Carla, que mal tinha tocado em sua comida. Nós só queríamos seu bem-estar. Meu bem-estar, repeti pensativamente. É curioso como meu bem-estar resultou em um carro novo para você, Carla. E em uma viagem para a Europa para Ricardo e Verônica. E em uma reforma na cobertura de Paulo. Fernando, cada vez mais desconfortável, olhou para a esposa. Carla, você me disse que o dinheiro para o carro veio do seu bônus no trabalho. Um silêncio constrangedor se seguiu. As mentiras começavam a se desmoronar não apenas diante de mim, mas também diante dos cônjuges que talvez não soubessem de tudo. Quando chegou a sobremesa, um delicado pavê de chocolate com frutas vermelhas, decidi que era a hora do grande finale. Vocês devem estar se perguntando como descobri tudo isso. Como consegui sair do asilo, onde estou morando, de onde veio este vestido novo ou este broche. Toquei suavemente a esmeralda no meu peito. A resposta é simples. Eu nunca fui a velhinha indefesa que vocês pensavam. A professora de matemática que criou 3 filhos sozinha sempre soube calcular muito bem. Fiz um sinal discreto para o maître, que se aproximou com a pasta da conta. As minhas economias secretas, os investimentos que fiz ao longo dos anos com a ajuda de ex-alunos que se tornaram banqueiros e consultores financeiros, me permitiram reconstruir minha vida. E há mais. Peguei a minha taça de água e levantei em um brinde silencioso. O terreno em Angra dos Reis que seu pai comprou antes de morrer, Ricardo. Um terreno que ficou esquecido por 4 décadas e agora vale 18 milhões de reais. Está novamente em meu nome, assim como estará em breve o terreno de Jacarepaguá, cuja venda está sendo anulada por fraude documental. Os rostos ao redor da mesa mostravam uma mistura de choque, descrença e, em alguns casos, um início de cálculo sobre como poderiam se beneficiar desta nova informação. Foi nesse momento que o garçom se aproximou com a conta fechada. Paulo estendeu a mão para pegá-la, provavelmente pensando que seria seu dever como chefe da família resolver esta parte. O garçom recuou educadamente. A conta já foi paga pela senhora milionária. O silêncio que se seguiu às palavras do garçom parecia palpável. Podia-se ouvir o tilintar dos talheres das mesas vizinhas, o murmúrio suave das conversas ao redor, o som distante das ondas de Copacabana chegando à praia naquela noite de Natal. Observei cada um dos rostos ao meu redor, memorizando suas expressões. O choque de Paulo, sempre tão controlado, agora com a boca entreaberta e os olhos arregalados. A incredulidade de Carla, que alternava olhares entre mim e seu marido Fernando, que por sua vez parecia estar finalmente entendendo a extensão das mentiras que ouvira durante anos. Ricardo, meu caçula, o que mais me decepcionou com o asilo em Niterói, agora com o rosto pálido e as mãos inquietas sobre a mesa. Júlia, minha neta, era a única que sorria discretamente, como se secretamente aprovasse minha revelação. Tomei um último gole do meu vinho e coloquei o guardanapo de linho sobre a mesa. Vocês sabem, comecei calmamente. Quando me colocaram naquele asilo, achei que tinha chegado ao fim, que meu papel na vida estava encerrado, que tudo o que me restava era esperar a morte chegar, enquanto vocês decidiam o que fazer com o que eu construí. Ajeitei o broche de esmeraldas, sentindo sua solidez reconfortante sob meus dedos. Nas noites sozinhas, eu me perguntava onde tinha errado como mãe. O que eu poderia ter feito diferente para que vocês me vissem como uma pessoa, não como um fardo? Ou pior, como uma fonte de recursos a ser explorada. Paulo tentou interromper. Mãe, não é bem assim. Ergui a mão suavemente pedindo silêncio. Deixe-me terminar, Paulo. Por 2 anos no asilo, eu ouvi vocês falarem. Agora é minha vez. Respirei fundo e continuei. Não os chamei aqui para humilhá-los ou para me vingar. A vingança é um sentimento pequeno, e eu não tenho espaço para sentimentos pequenos aos 72 anos. Chamei vocês para encerrar um ciclo e começar outro. Abri minha bolsa e retirei 3 envelopes selados, colocando-os cuidadosamente na mesa à minha frente. Aqui estão notificações formais sobre os processos que estão em andamento. A anulação da venda fraudulenta do terreno em Jacarepaguá. A investigação sobre possível crime de violência patrimonial contra idoso. O reconhecimento da propriedade em Angra dos Reis. Passei um envelope para cada um dos meus filhos. Vocês receberão oficialmente por seus advogados nos próximos dias, mas quis entregar pessoalmente.
para que entendam que isso não é um impulso emocional de uma idosa ressentida. É uma decisão consciente de uma mulher que finalmente recuperou sua autonomia. Ricardo, sempre o mais impulsivo, abriu seu envelope ali mesmo. Seu rosto empalideceu ainda mais ao ler o conteúdo. Mãe, a senhora não pode fazer isso. É sua família. Sim, Ricardo, vocês são minha família. E é justamente por isso que esperava mais de vocês. Verônica, que havia permanecido em silêncio até então, tocou o braço do marido. Eu te avisei, Ricardo. Te avisei que o que vocês estavam fazendo era errado. Me voltei para minha nora com um olhar de surpresa. Você sabia, Verônica? Ela assentiu, desviando o olhar para a toalha da mesa. Tentei dizer a ele que uma mãe não merece ser tratada assim, que um dia nossos filhos poderiam fazer o mesmo conosco. Mas o dinheiro falou mais alto, completei suavemente. Olhei para os três novamente. Não quero que saiam daqui achando que eu os odeio. Não odeio. Vocês são meus filhos. Nasceram do meu corpo, cresceram sob meus cuidados. O amor de mãe não acaba, mesmo quando é traído. Pausei, sentindo o peso das palavras que viria a seguir. Mas o amor não significa permitir que me desrespeitem. Não significa aceitar que tomem o que é meu, que decidam sobre minha vida como se eu já estivesse morta. O amor verdadeiro inclui limites, e vocês cruzaram todos os limites. Carla começou a chorar silenciosamente. Seu marido Fernando, visivelmente desconfortável, não fez nenhum movimento para consolá-la. O que a senhora quer de nós, afinal? Perguntou Paulo, sempre o pragmático, provavelmente já calculando como minimizar os danos. Sorri com serenidade. Não quero nada de vocês, Paulo. Apenas que saibam que não sou mais aquela idosa que vocês abandonaram em Niterói. Tenho um novo apartamento em Laranjeiras. Tenho recursos para viver confortavelmente pelo resto dos meus dias. E tenho novos projetos, incluindo uma fundação para construir um centro de convivência para idosos de baixa renda em Angra dos Reis. Júlia, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Posso te visitar no seu novo apartamento, vovó? Seu pedido, tão simples e sincero, me tocou profundamente. Estendi a mão por cima da mesa e toquei seu rosto jovem. Claro que pode, meu amor. Minha porta estará sempre aberta para você. Me levantei, indicando que nossa reunião chegava ao fim. Todos permaneceram sentados, como se ainda processassem tudo o que acontecera. Os processos seguirão seu curso legal. Não busco punição, mas justiça. E quanto ao nosso relacionamento daqui para frente? Pausei, olhando cada um nos olhos. Isso dependerá exclusivamente de vocês, da capacidade de reconhecerem seus erros, de pedirem perdão sincero, de reconstruírem a confiança quebrada. Não será fácil nem rápido, mas é possível. Peguei minha bolsa e dei a volta na mesa, parando ao lado de Júlia. Me inclinei e beijei sua testa. Feliz Natal, querida. Então, endireitei a postura e me dirigi à saída, onde Denise me aguardava discretamente. Antes de sair, me virei uma última vez. Sabem, quando me colocaram naquele asilo, achei que era o fim da minha história. Mas descobri que, na verdade, era apenas o começo de um novo capítulo. No caminho para casa, olhando as luzes de Natal que decoravam as ruas do Rio de Janeiro, refleti sobre a jornada dos últimos meses, sobre como às vezes precisamos perder tudo para descobrir nossa verdadeira força, sobre como a vida pode nos surpreender, mesmo quando achamos que não há mais surpresas possíveis. Denise dirigia em silêncio, respeitando meus pensamentos. Quando chegamos ao meu novo apartamento em Laranjeiras, ela me ajudou a sair do carro. A senhora está bem, dona Margarida? Olhei para o céu estrelado do rio, respirando o ar quente daquela noite de dezembro. Estou em paz, Denise. Finalmente em paz. Entrei no prédio, cumprimentando o porteiro noturno que já me conhecia pelo nome. No elevador, pensei em Augusto, em como ele ficaria orgulhoso de me ver agora. Pensei em meus alunos, que se tornaram meus anjos da guarda quando mais precisei. Pensei até mesmo no asilo, em Jurema e Osvaldo, que em breve seriam convidados para conhecer meu novo lar. No apartamento, fui até a varanda e observei a cidade iluminada. A vida tinha me ensinado sua lição mais difícil e mais valiosa, que nunca é tarde para recomeçar, que nossa história não acaba enquanto estivermos vivos para reescrevê-la. O telefone tocou. Era Eduardo, querendo saber como havia sido o jantar. Foi como esperado, respondi. Chocante para eles, libertador para mim. E agora, professora? O que vem depois? Sorri, observando o movimento das luzes dos carros lá embaixo, o fluxo constante da vida seguindo seu curso.
Agora, Eduardo, vou viver. Simplesmente viver.